Muito bom dia, pessoal! Como que vocês estão? Aparecemos aqui, começou o ano, né? Quarta-feira de cinzas. Acabou o carnaval, agora vamos trabalhar, né, meu povo? Agora começa realmente o ano 2026, dizem as línguas, né? Então, bora, pessoal. Hoje eu tô aqui com a minha totoquinha, a Yamaha YBS 125. Vocês devem estar estranhando que a bichinha tá bem judiada, e tá mesmo, viu, pessoal? Essa moto ficou parada há 3 meses, por isso que eu tô rodando nela hoje. Desengasgar ela um pouquinho aqui. E essa moto aqui eu não vendo nem que a vaca tussa. Isso aqui, coitada, eu vou organizar pra dar uma reformada nela, dar uma repaginada. Porque essa aqui é a minha queridinha, cara. Eu posso comprar a moto mais top do mundo. Essa aqui ela vai ser... tem um valor sentimental extremo pra mim, porque foi a moto que eu comecei no ramo da higienização. Então a gente adquiriu novas motos recentemente, e essa aqui estava parada, mas como uma moto reserva. E como ela está muito tempo parada, ela tá uns 3 meses, hoje eu tô rodando nela. Só que essa moto eu vou parar ela pra gente poder dar um talentinho nela. A pintura tá descascada e tal, e essa aqui merece, viu, pessoal? Essa aqui foi o meu início. Ela trabalhou bem até pouco tempo atrás, né? Agora que a gente tá com outras motos aí, que a gente passou motos mais novas pros técnicos, e essa aqui tá parada. Mas essa aqui eu vou dar uma arrumada nela, deixar ela zerada, porque essa aqui ela vai ficar pro resto da vida, se Deus quiser. E o vídeo de hoje é sobre isso, né, pessoal? Muita gente me pergunta como é atender de moto, como que é essa experiência, tá? Tanto eu quanto a equipe aqui, na maior parte das vezes atendemos de moto. Eu às vezes atendo de carro também quando necessário, quando são viagens longas. Mas vocês já viram, quem me segue no Instagram sabe que até para cidades vizinhas aqui muitas vezes eu vou de moto também, tá? Justamente pelo principal benefício que é atender de moto, que é um veículo muito mais leve e prático no trânsito, né? A gente aqui em Rio Verde já temos uma cidade aqui com um pouco mais de 300 mil habitantes, então em horários de pico o deslocamento de carro ele é um pouco complexo. Agora nós estamos aqui por volta das 11 horas da manhã, então é mais tranquilo, mas em horários assim, início de manhã, pós-almoço e fim de tarde é bem complexo, tá? Então é um dos principais motivos da gente usar a moto hoje para o deslocamento. Isso sem falar também, obviamente, né, no custo, né? E hoje já com 4 motos aqui na empresa, o custo é baixíssimo. Se fossem 4 carros, com certeza seria pelo menos de 3 a 4 vezes mais o custo que eu tenho hoje atendendo com moto, tá? Então esses dois fatores hoje são o que mais influencia a gente a trabalhar com moto aqui na empresa, tá bom? E possivelmente a gente ainda vai seguir um bom tempo nesse setup. Quem sabe um dia, né, a gente já tenha também a frota de carros, né? Conforme a gente for crescendo, a empresa for expandindo, a gente quer ter também uma frota de carros, principalmente para serviços maiores. Mas por enquanto as motos têm servido bem a gente. Obviamente não são só flores, né? Não é tudo, como diz, nem tudo é 100% por atender de moto. Quais são os principais contras, né, da gente atender de moto hoje? Quais são os principais desafios? Agora no início do ano mesmo a gente enfrenta um dos piores, que é a chuva, tá? Então em dias de chuva e tudo mais, eventualmente há atrasos no atendimento, né, por conta das vezes a gente ter que aguardar um pouco a chuva passar para chegar no cliente, molhar, mesmo a gente usando capa, tá? Normalmente em período chuvoso a gente já carrega a capa no baú, mas ainda assim a atender de moto, mesmo com capa, você vai se molhar um pouco e tudo mais, é um pouco mais desconfortável, então tem todos esses contras aí, tá? O outro contra, e esse aí é mais uma questão de atenção, é o risco de acidente, né? Obviamente esse risco, o carro ele também está sujeito, mas sendo de moto, o risco da gente se machucar em um acidente é muito maior, né? Visto que o para-choque é o nosso corpo, né? Então, quem me segue no Instagram sabe, acho que no ano passado, do ano retrasado pro ano passado, eu relatei para vocês nos stories 2 acidentes, 2 tombos, né? Um foi um fechamento e eu acabei caindo e a moto quebrou todo, e outro foi um óleo na pista, né? Então eu tava fazendo uma rotatória, tinha óleo na pista, eu escorreguei e caí, tá? Ambos os casos, graças a Deus, eu não me machuquei, tá? Deu um leve raladinho no braço ali, mas coisa tranquila. Mas obviamente, né, a gente sabe que há um risco sim de se machucar muito, né? Principalmente uma batida, alguma coisa, né? A gente sabe que inclusive dependendo do grau do acidente ele pode ser fatal.
Então esse é um risco, tá? E é um risco que tem que ser considerado para quem quer atender de moto. Se é um risco que você não quer correr, né, por ter esse risco a mais de acidente e se machucar em um eventual acidente, às vezes atender de carro, mesmo custando um pouco mais caro, pode ser uma melhor solução, tá? Aqui a gente está sempre instruindo os técnicos, tá, a terem cautela no trânsito, mesmo em casos de atraso. Em momento algum eu incentivo eles a acelerar, vai logo, vamos, acelera, não, porque a gente sabe que, ainda mais eu que já sofri um acidente grave de moto, onde eu vinha fraturar o fêmur, isso antes da higienização de estofados, mas já sofri, que um acidente ele pode tirar a sua vida. Então, em hipótese alguma, a gente incentiva a equipe aqui a estar correndo, e eu mesmo, tá, mesmo atrasado, tudo mais, eu não costumo ser frenético num trânsito igual entregadores aqui andam e tudo mais. É um risco que não vale a pena, na minha opinião, é um risco que não vale a pena você extrapolar no trânsito de moto, a fim talvez de ganhar um pouquinho mais de tempo para chegar num cliente, mesmo atrasado e tudo mais, tá? São os dois principais pontos, mas os benefícios, como eu mencionei, né, ter uma facilidade de deslocamento, por exemplo, em um bairro como esse aqui, ó, como vocês podem ver, aqui no centro, principalmente aqui mais no centro, dificilmente você consegue vaga próximo do cliente nos horários, no horário comercial. Às vezes tem uma vaga ou outra, mas normalmente você chega na porta da casa do cliente, não tem vaga na porta, você tem que estacionar uma, duas, já aconteceu de estacionar até 3 quadras distante da casa do cliente, e acaba sendo um transtorno. Então não vale a pena também nesse ponto, principalmente se você tiver atendimentos aqui para o centro, né? Dificilmente eu consigo vagas perto da casa do cliente. De moto não, de moto até numa garagem ali na casa do cliente eu tenho como estacionar, tá? Então, nesses casos, vale muito a pena a moto, porque eu tenho agilidade no deslocamento e facilidade até para estacionar na porta, ou caso não tenha vaga na porta, até um cantinho na garagem do cliente eu consigo estacionar. O policial militar pedindo passagem ali. Então, pessoal, tem que colocar na balança, tá? Custo é menor? Muito. É mais rápido no trânsito? Com certeza, tá? Mas, por exemplo, para quem mora mais pro sul, eu tô aqui no centrão, né, de Goiás, no interior de Goiás. Então aqui a gente tem períodos de chuva, mas a maior parte do ano é seco o ano inteiro, calor o ano inteiro, solzão como tá hoje. Então os dias de chuva são esporádicos, mais no início do ano, a gente tem passado alguns dias de chuva aqui. Mas quem é mais pro sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem períodos de chuva mais o ano inteiro. Então, será que vale mesmo a pena enfrentar a chuva todo santo dia para atender de moto? Talvez não, tá? Sua cidade tem um trânsito muito violento, né? São acidentes todos os dias, graves, né? Grandes centros, Goiânia, São Paulo. Por mais que você tenha esse benefício do deslocamento, mas o trânsito é muito violento, o risco de acidente é iminente, assim, muito alto. Talvez atender de moto também não seja vantajoso. Então, tem que se levar em consideração esses dois fatores, tá? Dos prós e contras, para você decidir como vai ser a sua forma de deslocar para o seu cliente, tá bom? Obviamente, às vezes é o recurso que você tem. Eu só tenho moto, agora eu não tenho um carro, não tenho condição de comprar um carro. Pô, mas moro numa cidade violenta, ou moro numa cidade chuvosa, e eu preciso atender esse cliente, pô, vou comprar um baú, vou colocar na moto, por enquanto eu vou atender até ter condição de comprar um carro. É um fator, né? Não, eu só tenho um carro agora, mas minha cidade permite eu atender de moto, né? Eu moro numa cidade mais do interior, tem um trânsito mais tranquilo, o clima é mais seco, não tem chuva o ano inteiro. Pô, começa com um carrinho ali, vai que, né, daqui a um tempo já tem condição de comprar uma motinha para atender, deixa o carro mais para algumas situações eventuais e atende de moto. Pode ser também, tá? São dois fatores aí que vocês têm que levar em consideração, tá, pessoal? Vale aí cada um pôr na ponta da caneta. Para uns vai ser benéfico, para outros não. Para nós aqui tem sido bem benéfico, graças a Deus. Até o presente momento, apesar de eu já ter levado 2 tombos, a equipe
Nesses 5 anos eu tive apenas um incidente também de tombo de um técnico, tá? E aí, graças a Deus, nada até hoje muito grave, sempre com essa instrução, então para nós aqui tem valido a pena, mas há o risco, tá? Fica a dica, pessoal, mais uma vez muito obrigado, acabando de chegar ali no cliente, e até a próxima, se Deus quiser.